Fala galera, mais um vídeo aí no meu canal. Eu quero agradecer vocês que assistiram esses 3 vídeos. Esse é o terceiro e último vídeo da nossa série Psicologia da Religião. E é isso aí, se você gostar, compartilhe com seus amigos e bora pro vídeo. Camila, outra pergunta que também me deixaram aqui é a seguinte: quais são as dores da alma da humanidade nesse século? E na sua opinião, qual a melhor saída? A terapia ou a oração? Pergunta capciosa essa, né? Acho que as maiores dores que a gente tem hoje são as dores da alma que você está falando, né? Enquanto Sim. Dores da alma, a gente falou hoje dos maiores índices de depressão e de ansiedade, né? Então, o Brasil é um país que está lidando com altos índices tanto de depressão quanto de ansiedade. E as duas doenças, né, os dois males, eles acarretam muitas coisas ruins. Então, Sim. a gente tende, infelizmente, a ter uma sociedade cada vez mais adoecida com doenças da alma. O que é melhor, né? Não lembro se esse foi o termo que você usou, mas enfim, oração ou terapia. Já assim, são coisas completamente diferentes. Duas coisas distintas. Eu diria assim, enquanto profissional de psicologia, eu vou dizer, faça terapia. Contudo, enquanto pessoa religiosa, se a pessoa que está me ouvindo é uma pessoa religiosa, se faz sentido para ela a questão da oração, eu diria assim, são funções diferentes, né? A questão da psicoterapia é um tratamento, é um atendimento, é uma proposta científica, né? Uma proposta que tem a ver com um caminho específico. O caminho da oração é um caminho de fé, é um caminho de crença, a gente parte de pressupostos diferentes. Uma pessoa que procura uma psicoterapia, ela procura um método científico, ela procura um tratamento. Uma pessoa que procura uma oração, ela tem uma postura de fé. E uma coisa não necessariamente se mistura com a outra. Na verdade, eu diria que são caminhos diferentes que podem, é claro, no mundo religioso, andarem juntas. Eu não tenho como, enquanto ciência, avaliar se algo é melhor, né? A psicoterapia ou a oração. Isso eu não teria como fazer um experimento que avaliasse esse tipo de coisa. Mas eu diria assim, se faz sentido para a pessoa fazer as suas orações, faça, porque isso tem um efeito terapêutico nessa pessoa. Uma coisa substitui a outra? Provavelmente não. Assim como a oração talvez não substitua o psicoterapeuta, ou o psicoterapeuta certamente não substitui a sua oração. Mas eu vou dizer assim, isso é para quem crê, isso é para o religioso, né? De maneira alguma a oração é uma indicação terapêutica, muito pelo contrário. Então, para quem acredita, se isso faz sentido para ela, faça suas orações, isso é muito importante. E isso tem um efeito terapêutico. Não só as orações, mas, por exemplo, uma prática da Igreja Católica é a prática da confissão. Então, quando você, não só da Igreja Católica, né, que na Igreja Católica a gente tem o rito mais frequente, né, isso é uma coisa mais comum enquanto uma prática, né, uma prática católica. Sim. Mas, por exemplo, no contexto protestante, às vezes as pessoas conversam mesmo sobre os assuntos, confessam os pecados, pastores, exatamente, com os pastores, isso. Então, tanto no contexto quanto o outro, falar é algo terapêutico em si. Não substitui a psicoterapia, porque a psicoterapia é um método, uma técnica, tem a ver com tudo isso, do tratamento que eu chamei, né? Mas o efeito que isso tem na vida da pessoa é um efeito terapêutico. Então é muito importante que a gente compartilhe, que a gente fale com as pessoas, que a gente fale com Deus, com quem for, desde que isso seja algo trabalhado dentro de você e trazido à tona, né? Trazido para a realidade, vamos dizer assim. Muito interessante. Camila, uma vez eu ouvi dizer uma pesquisa, não posso afirmar se é uma pesquisa realista, já que a gente está falando sobre os mal do século. Segundo alguns cientistas, até 2032, 1 a cada 2 pessoas sofrerão problemas psicossomáticos. Você acha que isso é realista ou está muito fora do contexto? Você acha que isso pode existir até 2032, segundo essa pesquisa que foi dita, ou você acha que não é incapaz disso acontecer? Não, eu acho que é muito possível. Eu não sei te avaliar os dados exatamente, né, se esse seria o ano, alguma coisa assim. Sim. Mas a gente já tem sofrido de muitos males psicossomáticos. Quando a gente diz que uma pessoa está sofrendo, sei lá, doenças da pele, gastrite, tem uma série de coisas como essas doenças, são doenças que as pessoas chamam de doenças nervosas, né, assim, que tem a ver com o estado de espírito que essa pessoa está, né, o estado da alma dessa pessoa. Isso de alguma forma se manifesta no corpo. A gente é uma coisa só, a gente didaticamente separa enquanto a alma psique, né? Pra gente aqui a gente chama do psiquismo.
Então, o psiquismo, a parte física e talvez a parte espiritual, para quem acredita nisso, a gente separa isso enquanto método didático, né? Didaticamente falando, mas a gente é uma coisa só. Então, não dá pra gente dizer que uma doença da alma, uma doença psíquica, não afete o nosso corpo. Certamente uma coisa influencia na outra. Então, quanto menos a gente trata dessas coisas, quanto menos a gente olha para o nosso emocional, maior chance a gente tem de manifestar isso no nosso corpo. Sim. Se isso não sai em linguagem, em palavra, em elaboração, da forma como for, isso fica guardado em algum lugar, isso fica canalizado em algum lugar, isso fica somatizado em algum lugar. Sim. Quanto menos a gente falar de saúde emocional, quanto menos a gente fala sobre essas questões emocionais, mais chance a gente tem de adoecer. Sim. Então o caminho sempre é o da saúde emocional, da inteligência emocional, da educação emocional, é falar dessas coisas, né? É lidar com as nossas emoções de uma forma mais tranquila, senão a gente adoece mesmo. Sim, é até interessante essa parte que você está falando, que eu acredito que as coisas elas devem andar em conjunto. Eu acho que tanto a vida espiritual, quanto a área emocional e quanto a vida física também. Eu acho que as três têm que andar as três em conjunto, porque se uma acaba ficando uma para trás, deixando uma para trás da outra, eu acho que acaba afetando em algo da vida do ser humano. Às vezes a pessoa ela acha que às vezes ela está com um problema espiritual, só que às vezes aquele problema não é espiritual, é um problema emocional, que às vezes uma simples coisa. Às vezes uma pessoa que está respondendo com muito grosseria com as pessoas, e às vezes ela acha que está passando por uma batalha ou algo semelhante, mas às vezes é algo emocional, algo dentro dela, alguma coisa que não está bem dentro dela e ela não está conseguindo trazer esse discernimento, né? Com certeza. O psicólogo não é a pessoa que vai fazer o diagnóstico, por exemplo, se isso é espiritual ou não, Sim. porque isso é algo do âmbito da teologia, né? Do âmbito do contexto religioso mesmo. Mas eu conheço muitos pastores, né? Por causa da minha área de estudos, eu estudei com muitos pastores e o meu tema de estudo é protestantismo, por isso que eu estou falando dos pastores, mas conheço alguns padres também, conheço algumas pessoas, em geral voltadas mais para o contexto do cristianismo, que é o que eu estudo mais. Sim. Mas eu conheço muitos pastores, muitos padres, que exatamente por ter esse cuidado com as pessoas, eles fazem essa diferenciação do que eles entendem que é do âmbito religioso, do âmbito deles, e eles mesmos indicam para os pacientes fazerem psicoterapia quando necessário. Sim. Então, conheço alguns pastores, algumas pessoas que contam isso, né? Que falam assim, olha, muita gente chega até mim e pessoas adoecidas, pessoas que estão em sofrimento, e eu aconselho que eles procurem um psicólogo, porque eles entendem que a área de atuação deles vai até certo ponto. A partir dali, talvez a pessoa precise de um tratamento mesmo. E eu vou dizer mais, né? O bom psicólogo talvez também tenha que compreender esse limite, na ideia de dizer assim, bom, se um paciente me traz uma queixa, que é uma queixa teológica, uma queixa com uma dúvida teológica, assim como se um paciente me traz uma questão jurídica, eu diria para ele, olha, talvez você possa procurar o seu advogado para falar sobre esse assunto. Talvez eu possa, enquanto psicóloga, dizer, olha, você já procurou o seu líder religioso para falar sobre isso? Se é uma dúvida que você tem, não enquanto indicação minha, mas entendendo o contexto da pessoa, entendendo que aquela dúvida é uma dúvida, por exemplo, teológica. Então, sei lá, como exemplo, né, a pessoa vem me questionando questões de vida após a morte, se tem céu, se tem inferno, para onde a pessoa vai, o que acontece quando morre, essas questões mais teológicas mesmo. É claro que eu discuto isso com a pessoa do âmbito mais simbólico, na tentativa de entender a representação que ela faz com isso, que tem muito a ver com a minha abordagem, né, que é a abordagem que eu estou trabalhando. Então eu vou tentar compreender ao máximo o sentido que isso faz na vida da pessoa, mas a partir do momento que eu entendo que a dúvida da pessoa é uma dúvida teológica, não me cabe responder isso porque eu não sou teóloga. Ainda que fosse, enquanto psicóloga não é com isso que eu atuo. Então, nesse sentido, é muito saudável que, assim como eu indicaria um advogado, assim como eu indicaria um professor, assim como eu indicaria um contador, eu digo, olha, você já procurou o seu líder religioso, talvez você possa procurá-lo e conversar sobre esses assuntos, que podia ser muito saudável falar sobre isso. Interessante. E esses pontos que você colocou, até um ponto bem interessante. Uma vez eu vi um pastor falando que as pessoas às vezes elas querem entrar num determinado discurso teológico, sendo que ela não tem base ou preparo para aquilo. Então, não tem prazo, eu comecei a aprender que se eu sei que eu não tenho domínio para falar sobre determinada situação, então eu me calo e procuro evitar entrar. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a doutora Camila Torre por ter disponibilizado do seu tempo para estar aqui no nosso canal trazendo esses conteúdos maravilhosos.
Que Deus abençoe cada um de vocês e, se possível, compartilhe esse vídeo aqui e vai lá e segue a doutora Camila nas redes sociais dela, tá bom? Valeu!